Olá! Nosso objetivo hoje é fazer uma análise focada e estratégica de um tema decisivo para o concurso de médico-perito da Polícia Científica de Santa Catarina. Vamos falar sobre a administração pública e os servidores públicos, com base nos artigos 37 a 41 da Constituição Federal. E para isso, a gente tem um conjunto de materiais de estudo, incluindo questões da própria banca FEPESE, para extrair o que é essencial. Exatamente. Esse é um daqueles tópicos com maior incidência na prova. E a FEPESE ela tem um padrão de cobrança muito, mas muito claro. A literalidade do texto constitucional. Entender como a banca transforma os artigos em questões é, sem dúvida, o caminho mais rápido para a aprovação. Vamos focar em identificar as regras, as exceções e, claro, as armadilhas clássicas. Certo. Vamos começar pelo começo, então. O artigo 37, ele abre com 5 princípios que são fundamentais. Tem até aquele mnemônico famoso para eles, o LIMP. Perfeito. E a FEPESE cobra isso de uma forma muito direta. O candidato precisa, sim, dominar o significado prático de cada letra. O L é de legalidade. E aqui, para o agente público, significa que ele só pode fazer o que a lei expressamente autoriza ou determina. Ah, sim. É o inverso da nossa vida privada, né? A gente pode fazer tudo que a lei não proíbe e o servidor não. Isso. A lógica é invertida. Depois vem o I de impessoalidade. Ou seja, o ato administrativo tem que visar o interesse público, não o benefício pessoal do agente ou de terceiros. Certo. Aí temos o M de moralidade, que exige uma conduta ética, honesta, de boa fé. E o P de publicidade. E é aí que a FEPESE costuma criar as armadilhas, né? É o principal ponto. A banca adora inventar princípios ou trocar um por outro. As questões frequentemente listam alternativas com palavras tipo legitimidade, transparência, habilidade, que até parecem corretas, mas não estão na lista. Exato, elas podem até parecer, mas não estão na lista expressa do caput do artigo 37. E um outro ponto crucial: esses princípios se aplicam à administração direta e indireta de todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário. E de todos os entes da federação, né? União, estados, DF e municípios. Isso mesmo, a aplicação é geral e restrita. E para fechar o LIMP, tem o E de eficiência. Esse é o mais recente, né? Sim, incluído pela emenda 19 de 98. Ele busca a boa gestão, a produtividade, a economia de recursos. É o princípio que cobra resultados. Falando em concurso, que é um ato que exige publicidade, essa é a regra geral para ingresso no serviço público. Quais são os pontos-chave que a FEPESE explora sobre isso? Olha, a banca foca nos detalhes da regra. Primeiro, o prazo de validade. Será de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. O famoso 2+2. Esse até é a palavra-chave, então. É o pulo do gato. Significa que o edital pode prever um prazo menor, como 1 ano, e prorrogar por mais 1. E sobre a convocação? Se eu passei num concurso ainda válido e abrem um novo... Ótima pergunta. Durante o prazo de validade, o aprovado no concurso anterior tem prioridade de convocação sobre os novos concursados. Isso não impede que um novo concurso seja aberto, mas a prioridade de quem já foi aprovado tem que ser respeitada. E a grande exceção à regra do concurso é a contratação por tempo determinado. A Constituição permite isso para atender uma necessidade temporária e de excepcional interesse público. E qual a pegadinha da FEPESE aqui? A pegadinha clássica é afirmar que os casos podem ser estabelecidos por decreto. Errado. A definição dos casos deve ser feita por lei. É uma diferença fundamental. Certo. Agora vamos para um tema que, nossa, gera muita confusão. A acumulação de cargos. A regra geral é clara. É proibido. Mas as exceções... E são as exceções que a FEPESE ama, a acumulação remunerada é permitida desde que tenha compatibilidade de horários em apenas 3 situações. 2 cargos de professor. A segunda, um cargo de professor com outro técnico ou científico. E a terceira, que é a que mais interessa aqui para o nosso público, é a de 2 cargos de profissionais de saúde,
certo? Exatamente. 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Aqui, a banca deve tentar confundir o que é um cargo técnico ou científico, imagino. Exatamente. Ou então ela inventa outras exceções. Tinha uma questão da FEPESE, por exemplo, que sugeria acumulação para profissionais da engenharia civil. Que é uma profissão regulamentada, mas não está na lista. Pois é. A enumeração é fechada. Se não for professor ou profissional de saúde, nos termos exatos que estão na Constituição, não pode acumular 2 cargos. Ok, vamos falar de estabilidade. Quem tem direito e a partir de quando? A estabilidade é adquirida pelo servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, ou seja, concursado, após 3 anos de efetivo exercício e aprovação em avaliação especial de desempenho, e ao ponto mais cobrado, como um servidor estável pode perder o cargo. A Constituição traz uma lista taxativa, outra enumeração fechada, que a FEPESE explora muito. O servidor estável só perde o cargo em 3 hipóteses. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ou seja, quando não cabe mais recurso nenhum. Isso. A segunda, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. E a terceira? Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, também com ampla defesa. E se o cargo for extinto? Nesse caso, o servidor estável não é exonerado. Ele ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Entendi. Um cenário prático que a FEPESE gosta de abordar. O que acontece com o servidor público que é eleito para um cargo político? As regras mudam dependendo do cargo. Vamos usar os exemplos mais comuns em prova. Prefeito e vereador. Ok. No caso de um mandato de prefeito, um cargo federal, estadual, o servidor será afastado do seu cargo efetivo. Nesse caso, ele pode optar pela remuneração que for mais vantajosa, a do cargo de origem ou a de prefeito. E no mandato de vereador? Aí a história é outra. Depende da compatibilidade de horários. Se houver compatibilidade, ele acumula os 2 cargos e as 2 remunerações. E se não houver? Se não houver compatibilidade, ele será afastado do cargo efetivo e, de novo, poderá optar pela melhor remuneração. Certo. Aqui é onde os detalhes realmente importam. Quais são as vedações mais importantes sobre a remuneração dos servidores? Primeiro, é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias. Ou seja, o salário de uma carreira não pode ser automaticamente reajustado com base em outra. Segundo, a irredutibilidade de vencimentos. É a regra, mas a FEPESE pode tentar torná-la absoluta. Como assim? Uma questão afirmava que eram irredutíveis sem qualquer exceção, o que é falso. O vencimento pode ser ajustado para não ultrapassar o teto constitucional, por exemplo. Falando em teto, como ele funciona? O teto geral é o subsídio dos ministros do STF. Nos estados há subtetos, como o do governador, e nos municípios o teto é o subsídio do prefeito. E uma regra mais recente, da Emenda 103 de 2019, que a FEPESE já cobrou, é vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário à remuneração do cargo efetivo. Aquelas gratificações por função de confiança, por exemplo. Exatamente essas. Acabou a função, acaba a gratificação. Ela não se incorpora mais o salário para fins de aposentadoria. E para fechar dos temas, uma questão importante. Se um servidor causa um dano ao erário, o Estado pode cobrar o ressarcimento para sempre. Aqui precisamos ter muito cuidado. Uma questão da FEPESE, por exemplo, afirma textualmente que é prescritível a ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de ilícito civil. Então, o que isso significa para a prova? Significa que, para a FEPESE, com base nesse tipo de questão, existe um prazo para o Estado cobrar essa reparação. A armadilha da banca seria generalizar e dizer que as ações de ressarcimento são sempre imprescritíveis. E não são. Não são. A exceção é para os atos dolosos de improbidade administrativa. Nesses casos, a ação de ressarcimento é imprescritível. Mas a regra para o ilícito civil é a prescrição. Ok, vamos organizar tudo isso. Qual seria o resumo estratégico final para enfrentar as questões da FEPESE sobre este tema? É um checklist mental bem simples.
Primeiro, foco na literalidade. Leia os artigos 37 a 41. A resposta, na maioria das vezes, vai estar lá, palavra por palavra. Atenção às palavras absolutas. Desconfie de sempre, nunca, em qualquer hipótese, exclusivamente. Quase sempre indicam uma alternativa incorreta. As listas fechadas. Isso. As exceções para acumulação de cargos e as hipóteses de perda da estabilidade são listas taxativas. O que não está ali, a banca inventou. E, por último, a lógica do pode ou não pode. A prova se resume a isso: o que é regra, geralmente a proibição, e o que é exceção, a permissão. Domine as exceções. Excelente. Fica claro que a preparação para essa prova é menos sobre teoria jurídica complexa e mais sobre atenção ao detalhe e estratégia. Precisamente. E fica uma reflexão final, né? As fontes que a gente analisou, com as emendas constitucionais recentes, mostram uma tensão constante. De um lado, a busca pela eficiência da máquina pública. Do outro, a proteção dos direitos e da estabilidade do servidor. Pensando em todas as regras que a gente discutiu, desde o teto até a vedação de incorporações, fica a pergunta: para onde esse pêndulo parece estar se movendo no futuro da administração pública brasileira?